Bom dia, irmãos, bom dia, meus amigos e todos quantos estão tendo acesso a essa transmissão. Que Deus possa abençoar você grandemente e que nesta manhã você possa ouvir a palavra do Senhor e que ela traga refrigério ao seu coração. Hoje nós iremos mais uma vez, nesse mês, falar sobre família. Quem acompanhou o culto ontem à noite deve ter visto e ouvido o pastor Domiciano falar que hoje seria o último dia em que nós estaríamos encerrando uma série de mensagens sobre a família. E é verdade, hoje à noite ele estará trazendo também a mensagem da palavra do Senhor sobre família e assim encerrando esse mês. Para tanto, nós iremos neste momento convidar você para curvar a sua cabeça onde quer que você esteja, para darmos início ao nosso culto nesta manhã, um culto de gratidão a Deus por todas as famílias, né? E que nós possamos assim ter um momento de grande alegria com todos vocês. Vamos orar pedindo ao Senhor a direção para este culto. Eterno Deus, Pai de infinita graça, louvamos o Teu nome porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus grande, é o Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de nós e por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais uma semana e por mais uma noite em que o Senhor permitiu que nós amanhecêssemos para contemplar esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para este culto, e que ele chegue até o Teu trono como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pedimos também ao Senhor a Tua bênção para a meditação da Tua palavra, ó Deus, e para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo através desta transmissão. Que, ó Deus, a Tua palavra possa falar grandemente aos corações nesta manhã. Abençoa, meu Pai, todas as famílias, principalmente aquelas que estão aos Teus pés, ó Deus, servindo ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos capacite, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te oramos agradecidos. Amém. Vamos entoar o hino, não é? Um hino que fala sobre família. Cristo, o alicerce. Cristo, o alicerce. Sobre Jesus Cristo vou construir o meu lar bem firme pra resistir grandes tempestades que hão de chegar e o lar ditoso querem derrubar. Em Jesus Cristo meu lar está firme e seguro, Ele fica.
a você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo de número 50. Estaremos meditando nesta manhã, embasado no seguinte tema: família, uma instituição de Deus. Família, uma instituição de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, a família de Jesus. Meus amados, a Bíblia diz que Deus criou os céus, criou a terra, o mundo e tudo que nele há. E de uma maneira, diga-se de passagem, maravilhosa. Desde a criação, nós sabemos, através também da palavra de Deus, que desde a criação de tudo, não é? Toda a Trindade esteve presente, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive nós encontramos essa afirmação no Novo Testamento, no livro de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso de 1 a 3. Esse verbo é Jesus. E ele estava no princípio ali com Deus Pai, ele, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação de todas as coisas. O próprio Filho de Deus estava presente quando o mundo foi criado. E o Espírito de Deus, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Além da presença de Deus triuno na criação do mundo, toda a obra divina foi abençoada por Deus. Como parte desta obra, nós encontramos o homem e a mulher, uma obra inclusive magnífica, e Deus ali, ele inclui o homem e a mulher. Deus, inclusive, com a união dos dois, aí passa, a partir desse momento, a instituição, a família ser instituída, ou seja, ser formada. Deus formou a família unindo Adão a Eva e vice-versa. Mas você deve estar me perguntando: ô pastor, para que finalidade? Ou qual a finalidade? Ou qual o objetivo? Deus formou, Deus instituiu a família. Obviamente que nós sabemos que tudo neste mundo tem um porquê. E Deus sempre, Deus ele, com a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, ele nunca fez nada ao léu da sorte. Deus deixou tudo neste mundo com um propósito. Então, Deus deixou, eu quero mostrar aqui para você, a primeira finalidade com a qual Deus deixou o homem ou a família no mundo. Nós estamos falando de família. Então, Deus deixou a família no mundo com a finalidade, em primeiro lugar, de povoar a terra, não é? Então, ou seja, de encher a terra. No meu entendimento, creio que a criação do homem foi o que completou toda a obra de Deus. Ele fala que, afinal,
diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Veja Gênesis 1, eu quero ler com você, porque é muito bom nós provarmos através da palavra de Deus aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos transmitindo para você. Então Gênesis 1, versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De forma que, para que a terra fosse cheia, ou para que a terra fosse preenchida, Deus, o intuito de Deus, o propósito de Deus não era que a terra ficasse vazia. Então Deus aqui, ele começa, colocando a família para encher a terra. De forma que no versículo 1, o capítulo 1, verso 20 também, nós encontramos, a partir daí, Deus também providenciando a encher a terra com os animais. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que de toda a obra de Deus, eu creio que a mais importante foi o homem, né? Deus criou o homem e disse que tudo que ele criou era bom. No capítulo 1, versículo 20, nós encontramos Deus criando os animais, com esse objetivo também de encher a terra. Capítulo 1, verso 20, diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam sobre a terra, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Aí Deus agora dá aquela ordem de multiplicação. E aí ele diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, de forma que desse versículo 20 ao versículo 25, nós encontramos aí Deus, fazendo os animais, criando os animais, para que a terra pudesse assim ser preenchida. Quando no versículo de número 26, nós já encontramos Deus dizendo: também disse Deus. Ou seja, aqui agora está a visão de Deus em fazer ou criar o homem. E ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, nós encontramos aí, o versículo 27 e 28, dizendo: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, o homem e a mulher também estavam no pensamento de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus para ser criados. E o versículo 28 ele diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre ela os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus criou o homem e deu autoridade, deu poder, deu autonomia, passou para o homem o controle de todas as coisas que existem neste mundo, principalmente dos animais e de todas as espécies. Deus cria o homem e autoriza ele a encher a terra. Observamos que, inclusive, esta ordem, irmãos, não ficou restrita só a Adão e Eva. Porque depois do dilúvio, nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 1, Deus falando também com Noé. Veio o dilúvio, destruiu tudo, e agora Deus fala para Noé, Deus dá a Noé a mesma ordem que deu a Adão. Como é interessante, né? Para quê? Para que a terra se a terra se resumisse só na família de Noé, não tinha como encher. Mas Deus, depois da destruição do mundo, de toda a terra, pelo dilúvio, Deus agora fala com Noé para que Noé dê prosseguimento, dê sequência, à família,
para que a terra pudesse ser preenchida. E ele diz no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, ele diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo de número 18 e 19, diz assim, ó: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Viu aí como Deus faz? Então, para nós observarmos que o interesse de Deus, o propósito de Deus, repetindo, o objetivo de Deus não era ter uma terra vazia. Então, mesmo com a destruição da primeira geração, aí vem a segunda sendo formada, as famílias, para que a terra pudesse ser preenchida. Deus dá a Noé a mesma ordem. Esse cuidado que Deus teve foi justamente para que a terra fosse totalmente ocupada. Certamente a terra vazia seria um caos. E Deus teve essa visão. Não teria atração nenhuma a terra vazia. Então, Deus agora forma a família e manda que ela se produza para encher a terra. Isso se deu baseado na onisciência, na onipotência, repito, e na onipresença de Deus. São um dos 3 atributos santos de Deus: a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, isso aí, dentro desses 3 atributos, Deus criou o mundo, tudo que nele habita, criou todos os animais, todas as suas espécies, e criou também o homem e a mulher, e fez do homem e a mulher esta união, assim nascendo, formando, criando, instituindo a família. A segunda finalidade com que Deus instituiu a família foi para glorificar a Ele. A família existe, amados, para glorificar a Deus. Com certeza, esse é um dos maiores privilégios, entre todos os privilégios que o homem tem. Até porque Deus não criou só a família crente, não é? Deus criou todo homem para glorificar a Ele. Mas é lógico que só entende isso quem tem o Senhor Jesus no coração. A família crente tem o privilégio de glorificar a Deus. O que é glorificar? Glorificar é o que nós estamos fazendo aqui, é o que você está fazendo aí conosco, cultuando a Deus. Essa é o significado da palavra glorificar. Então, oxalá, se todas as famílias da terra tivessem esse entendimento de glorificar a Deus, mas não tem. Cada um escolheu os seus deuses para cultuar, mas nós escolhemos o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós encontramos, infelizmente, nós sabemos que o motivo pelo qual o homem, de modo geral, ou seja, todas as famílias da terra não glorificam a Deus, nós sabemos que a palavra do Senhor, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que o homem natural não entende das coisas espirituais, porque não sabe discernir espiritualmente. O que quer dizer isso? O homem, eu vou falar numa linguagem inteligível, o homem que não tem Jesus, ele não é um crente, e quem não é um crente não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração tem a condição, a iluminação do Espírito Santo para discernir aquilo que é bom e o que é ruim. Então, de forma que o motivo de cultuarmos a Deus é que o nosso Deus é um Deus vivo, santo, o Todo-Poderoso. Aquele que nos ouve, aquele que nos auxilia, aquele que nos socorre nas horas que nós precisamos, aquele que está sempre ao nosso lado. Deus é o Criador de todas as coisas. O salmista Davi deixa um conselho para nós, para que rendamos glórias a Deus por todos esses atributos de Deus. O Salmo de número 29 diz aqui
a palavra de Deus no Salmo número 29, o salmista diz assim, ó: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ou seja, adorai a Deus porque Ele é santo. Ele disse, inclusive, para nós, na sua palavra: sede santo, porque eu sou santo. E o versículo de número 3, ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Está vendo, irmãos? Então, se tudo isso diz glória a Deus, glorifica a Deus por todo esse poder que Deus tem exposto aqui na sua palavra, como é que nós também não iríamos estar aqui neste mundo? Não seríamos criados para glorificar a Deus. Então, de forma que nós estamos aqui para isso, para glorificar ao Senhor. O Senhor preside aos dilúvios, versículo 10. Como o rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém ou não? Amém. Amém. O Senhor nos abençoa. Nós estamos aqui vivendo essas dificuldades, essas aflições, mas nós somos um povo abençoado. A palavra de Deus diz em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo, deixando assim uma palavra de ânimo para nós. O apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Isso é bênção, irmãos, que Deus nos dá. Essa bênção Deus nos dá desde aqui, porque Ele fala na sua palavra, Ele nos garante na sua palavra, e nós sabemos que um dia nós vamos provar desta glória que a nós será revelada, a partir do momento que nós iremos, inclusive, descansar de todas as aflições. Então, todas as aflições que nós passamos aqui não tem comparação com o que nós vamos viver na glória eterna, no reino eterno, nos céus, com Deus e o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, por isso, a glória de Deus deve ser revelada. A honra, louvor, adoração e glória pertence ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 4, nós encontramos a palavra do Senhor. Apocalipse 4:11 diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aí está o motivo pelo qual nós devemos dar glórias a Deus. Nós devemos estar glorificando a Deus. A família que Deus criou, a família que Deus formou, a família que Deus instituiu, a família que foi ganha por Jesus Cristo, que foi salva por Jesus Cristo, que hoje tem certeza que a partir do momento que sair daqui deste mundo, ela está com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo na glória. Esta família tem sim o dever de glorificar a Deus por tudo, principalmente pela salvação. Então, de forma que esta é o nosso dever, porque glorificar a Deus, porque Ele é o único digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação e de toda exaltação. Se todas as nações reconhecessem o poder, a soberania, a divindade de Deus e glorificasse a Deus, certamente este mundo seria diferente. Este mundo não estaria como está hoje,
Deus, ele teve prazer, ele teve alegria de criar a família, de formar a família, de instituir a família e deixar aqui neste mundo para a sua glória. O homem foi criado para o louvor e a glória do Senhor. Em Efésios capítulo 1, verso 12, a palavra do Senhor diz aqui: Efésios capítulo 1, versículo de número 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Viu aí como é maravilhoso ser um crente em Cristo? Por isso que nós somos a família de Deus. Somos um povo de Deus, um povo separado para glorificar ao Senhor. A primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, irmãos, para a glória de Deus. Quem dera, se nós pudéssemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas eu creio que nós não fazemos, porque nós somos indignos, não é? Nós não somos capazes de fazer tudo para a glória de Deus. A terceira finalidade com que Deus instituiu a família, para ela ser a família de Jesus. Jesus tinha uma família, você sabia? Tinha. E olha, irmãos, considere, valorize, observe o valor que Jesus te deu. Às vezes você pode pensar: Jesus só me valorizou quando morreu por nós, ou por mim. Não. O valor do ser humano começou lá em Gênesis, quando nós vemos Deus dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A partir daí, você já observa o valor que você tem perante Deus. Deus te criar a sua imagem e semelhança. E aí, Deus, não é? Ele nos chama a atenção para o valor que nós tivemos, ou que nós temos, na cruz do Calvário. Esse valor demonstrado ali na cruz, quando Jesus é colocado ali, não é? Se doa por nós. Deus dá o seu Filho único para morrer em nosso lugar. E ainda nós somos escolhidos para fazer parte da família de Jesus. O capítulo que nós estamos meditando nesta manhã, Mateus capítulo 12, é impressionante que nós precisamos considerar isso, porque Jesus, ele é sucinto, ele é taxativo, ele é claro, quando ele diz que a família dele são aqueles que estão ali. Olha o versículo 47, o que ele diz: e alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí você pode estar pensando: não é possível? Jesus, ele não deu atenção à mãe dele, ele não deu atenção aos irmãos dele. Não é isso. Não é isso. Aquelas pessoas estavam ali ouvindo e praticando a palavra que Jesus estava pregando para todos. E mais do que isso, seguindo a Jesus. Observe que aqueles estavam ali, mas a mãe de Jesus e os seus irmãos chegaram. Não estavam ali, chegaram e queriam falar com ele. Ia interromper
o que ele estava passando para os seus seguidores? Não estavam com ele ali? De forma que são detalhes que nós precisamos observar. E aí o que foi que aconteceu? A atenção de Jesus, o cuidado de Jesus estava para aqueles que estavam com ele ali. Observe, em Lucas capítulo 8, versículo de número 21, 19 a 21, a Bíblia diz assim, Lucas 8, de 19 a 21, ele diz assim, ó, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Ou seja, muitas pessoas estavam ali e que estavam ouvindo, atentos à mensagem que Jesus estava transmitindo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra. Está vendo aí? De Deus e a pratica. Então, ouvir não basta. Tem também que ser praticada a palavra do Senhor. E aí Jesus, ele faz, obviamente, essa escolha em sair e deixar aquelas pessoas, os seus discípulos que estavam ali. Haja visto que ele estava dando ali um sermão, ele estava dando uma mensagem, ele estava pregando para aquele povo, ensinando aquele povo. Então Jesus, ele disse que a família dele, tá? Justamente a resposta é referente a aqueles que estavam ali lhes dando atenção. Irmãos, nesse texto nós encontramos a seguinte orientação, o seguinte ensinamento, e que obviamente devemos aprender. De conformidade com o que está escrito nesta palavra, nós encontramos que para ser uma família de Jesus é necessário fazer ou tomar duas decisões. A primeira decisão que o homem, no sentido geral, deve tomar para ser uma família de Jesus é nascer de Deus. O que é nascer de Deus? Esse nascer de Deus é quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir desse momento, ele passa a ter parte na família de Deus. Ele passa a ser da família de Jesus. Porque João 1,12, a Bíblia diz aqui, ó, de maneira mais clara ainda do que o que eu estou falando. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, ó, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você nasce de Deus, você passa a fazer parte da família de Jesus Cristo. Você se torna a família de Jesus. E você acha que uma família que não é de Jesus, ela vai ser mais abençoada do que a família de Jesus? Não. Não é. E a maior bênção de participar, de ser da família de Jesus, ou ter como família de Jesus, é que um dia Jesus morreu na cruz por ela, ou por você, ou por mim, ou por todas as famílias, e um dia nós iremos viver com ele no reino
Esse nascer de Deus é quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Inclusive foi o conselho que Jesus deu a Nicodemos. Nicodemos, nós sabemos que era um fariseu, e ele foi ter com Jesus de noite e interrogar algumas coisas que ele precisava saber a respeito do reino. E aí Jesus disse para ele, em João 3, aqui, nesse mesmo livro, João capítulo 3, verso 7, diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, o homem, para fazer parte da família de Deus, da família de Jesus Cristo, é necessário nascer. O novo nascimento que Jesus quis se referir, não era ele entrar no ventre da sua mãe e sair de novo. Não, não era isso. O novo nascimento não é ter uma religião, não é frequentar uma igreja, não é se batizar e participar da ceia do Senhor, não é praticar boas obras, não é ser justo, não é ter um lar cristão, não é praticar piedade ou caridade. Não, não é isso. Todas essas coisas são boas. Mas o novo nascimento é a pessoa, ou é uma pessoa, passar do reino das trevas para o reino da luz. E essa passagem só se dá a partir do momento que você entende, que nós entendemos que somos pecadores e que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando isso acontece, automaticamente você passa a ser da família de Jesus, co-herdeiro com ele no reino, herdeiro do reino de Deus. Olha quantos privilégios nós temos. Fazer parte da família de Jesus, ser alcançado pelo sacrifício de Jesus na cruz, e ainda ter parte no reino celestial. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz a palavra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está vendo? Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Está vendo aí, irmão? Mais um privilégio que nós temos. Ou mais um privilégio que você passou a saber que tem a partir de agora, que é ser um herdeiro de Deus, um co-herdeiro de Jesus Cristo. Isto aconteceu e acontece quando você aceita ele como Salvador, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Quem não tem Jesus não tem nada, não é verdade? Então, de forma que eu quero dizer para você que a segunda decisão que o homem deve fazer deve tomar para fazer parte da família de Deus é, além de ser um servo de Deus, aceitando Jesus como Salvador, deve ser ele fazer a vontade de Deus. A partir do momento que passamos a ser filhos de Deus, devemos obediência a ele, por ser ele o nosso Pai. É uma das coisas que alegra o coração de Deus quando nós fazemos a sua vontade, demonstrando assim a nossa obediência a ele. Qual é o pai ou a mãe que não sente alegria no seu coração em ter um filho obediente? Obedecer é fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 21, diz a palavra de Deus: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Está vendo aí? Então, de forma que nós precisamos entender
e assim obedecer e fazer a vontade de Deus, para que possamos fazer parte da família de Deus. Afinal, nós entendemos que todo pai, toda mãe, ela vai sentir alegria, vai sentir gozo, prazer no seu coração em ter um filho ou seus filhos obedientes a ele. Quem mais tem respaldo para nos ensinar é justamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou essa orientação para toda a família dele, né, obedecer ao seu Pai, o nosso Deus. A morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Já pensou? Se Jesus fosse desobediente, nós agora não estaríamos salvos. Nós não teríamos a promessa de um dia viver com Ele na glória. Veja, Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz a palavra: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu aí? Então, amados, nós entendemos que é necessário essas duas coisas para que o homem, não é? Para que o homem, ele chegue aos pés do Senhor com a sua família. A sua família que foi instituída por Deus. Não importa que você seja crente ou não crente. A partir do momento que você tem uma família, essa família foi instituída por Deus. Agora cabe a você entregar o seu coração ao Senhor Jesus. E se voltar para Ele. O versículo 50, quero encerrar essa mensagem no versículo 50 do capítulo 12 de Mateus. Diz a palavra: porque qualquer, isso foi Jesus Cristo que falou, você já ouviu, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aqui está a definição de quem são ou de quem é a família de Jesus. Se a sua família já é a família de Jesus, continue sendo, continue servindo a Ele, continue amando a Ele, continue glorificando a Ele, principalmente porque Ele te deu a salvação. Se você ainda não é a família de Jesus, você ainda nasceu de Deus, você tem a sua família, mas ela ainda não teve um encontro com Jesus, e você, como chefe da casa, você precisa fazer parte da família de Jesus. Mas a palavra dele já deixa para que você se conscientize que a família dele é só aquele que serve a ele, que segue a ele, que aceita a ele, que nasce de Deus e que faz a vontade de Deus. Deus é o nosso Pai Celestial. Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, através da palavra do Senhor, que você ouviu, desses conselhos que Jesus deixou para você, que você possa, se você ainda não é, passar a fazer parte da família de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos entoar o hino de número 329, porque ser uma família de Jesus é uma das bênçãos que Deus nos deu. Então, 329 é o hino que nós vamos cantar. Se Davi das vagas procelosas são, se com Deus além dos julgas tudo vão, com
encerrando o nosso culto nesta manhã. Queremos convidar você para às 19h30 estar outra vez acessando esse espaço para ouvir a mensagem do pastor Domiciano Gonçalves da Silva, pastor titular da Igreja Templo Batista Vila das Mercês, da qual nós fazemos parte e temos a alegria, o prazer de estar cooperando com esta obra, trabalhando para o reino de Deus. Queremos dizer, irmãos, que Deus nunca nos desampara. A peste atingiu o mundo, a peste chegou até nós, mas a igreja de Deus, ela está fechada apenas o espaço, só o espaço físico, mas Deus nos deu a graça, a condição de estar aqui transmitindo através da internet a palavra do Senhor para chegar a todos quantos estão precisando. Então, louvado seja Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graça. E nós devemos sim dar graças ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, por reservar esse período. Você não desperdiçou. Negativo. Você não perdeu esse tempo. Você investiu esse tempo para estar ouvindo a palavra do Senhor. Que Ele te abençoe grandemente e que você tenha se sentido bem conosco nesse período. Vamos orar ao Senhor e assim nós estaremos encerrando a nosso culto nesta manhã. Queremos lembrar que em casa você pode pedir ao Senhor, orar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos na igreja, para que Deus possa, assim, derramar a sua bênção, curá-los, não é? E que esta praga maligna seja banida do meio do povo de Deus e deste mundo, para que possamos voltar a nos reunir na casa do Senhor e assim dar continuidade à obra de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesta hora, meu Pai, só agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Porque a Tua palavra diz que em tudo devemos dar graças e nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela salvação, pela proteção divina, por todos os livramentos que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos ao Senhor que nesta hora esteja, Senhor da glória, levando, Pai, o socorro, que a Tua palavra diz que é um socorro bem presente na angústia, aqueles que nesta hora estão necessitando, aqueles que estão no leito da dor. Ó Deus, o poder da cura está só nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o único Deus todo-poderoso. Nesta hora, Senhor, queremos pedir a Tua misericórdia, alivia as dores daqueles que estão ali nos hospitais. Ó Deus, visita os nossos irmãos, as Tuas ovelhas, Pai, e esteja repreendendo, tirando esta enfermidade, esta malignidade, Pai, do corpo dos Teus filhos, para que a sua saúde seja restaurada e eles tenham força, vigor, alegria no seu coração em adorar, em servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Retire, Pai, esta peste perniciosa deste mundo, para que nós possamos voltar à normalidade da nossa adoração ao Senhor. Continue conosco, Pai. Muito obrigado por tudo. Perdoa as nossas falhas, todos os nossos pecados, e nos dê um dia na Tua presença. Nos prepara para a noite, estarmos juntos outra vez, ouvindo, ó Deus, a mensagem que o Senhor já colocou no coração do Teu servo. Ó Deus, aquela que o Senhor tem para a nossa orientação, para o nosso deleite espiritual. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bom.